Gostaria de saber um pouco sobre a história de Joana d'Arc. Ela era médium? Por que ela se envolveu na guerra? Ela entendeu errado o que os espíritos disseram? Então, é importante observar que Joana d'Arc é do século XIV, ela não é do século XXI. As circunstâncias de vida naquele momento são diferentes das de hoje. E médium ela era e era muito. Qual era a mediunidade de Joana d'Arc? A mediunidade de Joana d'Arc é uma mediunidade que Kardec não colocou no livro dos médiuns. Chama mediunidade de GPS. A mediunidade de GPS era a mediunidade dela. Ela sabia onde estava o exército inglês. Ela dizia assim: o exército inglês acaba de entrar na cidade tal. Então nós vamos dar a volta no exército e ocupar tal posição. Imagina o que é você ter um satélite à sua disposição para você saber a movimentação da tropa inimiga. Era isso que ela tinha. Num fenômeno de dupla vista ou num fenômeno mediúnico mesmo, em que as entidades lhes traziam as informações, Joana d'Arc sabia todas as movimentações do exército inglês. Então ela via, ela era bem novinha, era adolescente, ela ia na frente do exército francês, conduzindo as tropas, porque ela sabia onde eles deveriam ir para obter vitória. E isso foi que deu vitórias sucessivas à França. Só que isso é um período muito antigo, aonde as circunstâncias que os países lidavam, as circunstâncias de sobrevivência dessa época eram muito diferentes das de hoje. E a mediunidade dela era uma mediunidade incrível, só que era uma mediunidade voltada para descobrir aonde os outros estavam. E com isso ela conseguiu o êxito que ela tinha. Não era uma mediunidade que a gente possa dizer, olha, ela tinha como Francisco, nossa, os passarinhos pousavam nela. Não, não era assim. Conversava com o lobo. Não tem uma conversa de Francisco com o lobo? Não tem uma história assim? Que ele conversa com o lobo, que o lobo comia as ovelhas? Ele foi lá bater um papo com o lobo lá. Falou... Lobo. É um outro tipo de espírito, é uma outra proposta, totalmente diferente, né? Então ele era assim, o Francisco tinha esse jeitão. Joana d'Arc ele era italiano, essa era francesa. Eles são mais ou menos contemporâneos e é uma proposta diferente. Mediunidade é mediunidade, ponto final. Mediunidade não é sempre obrigatoriamente alguma coisa que você possa dizer que está sempre, sempre, sempre alinhado perfeitamente seu uso com aquilo que o Cristo propunha. E não é uma exclusividade do espiritismo, né? A Nada. mediunidade, entendeu? Existe. É uma Eu tava faculdade do ser humano, né? Isso. Eu estava olhando aqui, o Leon Denis escreveu, né, sobre Joana d'Arc média. Pode ser uma referência de estudo, né? Para as pessoas terem Sim, conhecimento. nesse livro ele propõe que Joana d'Arc seja a reencarnação de Judas. Ele conta a história dela e tenta fazer umas conexões entre Joana e Judas. Mas assim, eu não estou desmerecendo Leon Denis, mas uma coisa para ser tomada como espírita, ela precisa passar por vários médiuns, de vários grupos diferentes. Nós temos uma opinião do Leon Denis. Pode ser que seja? Pode. Pode ser que não seja? Pode. Mas isso não me incomoda nem um pouquinho se ela for ou se ela não for, porque isso é um caso. Isso não está na essência da estrutura do pensamento espírita.